A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de trazer uma reflexão para os nossos corações nesta tarde, que fica em Salmos 34, a partir do verso 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinareis o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mesmo que vivamos diante de tantos conflitos, de tantas tribulações que temos vivido ultimamente, ainda assim, Ele é conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele ouve o nosso clamor, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele vê os nossos sofrimentos e tudo aquilo que temos colocado diante dEle, Ele livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Isso é fato. Estamos vivendo num momento difícil, mas Ele tem nos suprido. Aqueles que têm dificuldade em trabalho, Ele ainda assim tem suprido, não tem deixado faltar. E tudo que temos colocado nas mãos deles em clamor, do nosso clamor dia e noite, clamando por livramento, pelos nossos familiares, Ele tem ouvido, Ele guarda. E eu gostaria de usar essa reflexão para trazer também um testemunho do Senhor, que Ele é conosco. Ele tem sido conosco, cuidadoso para com os nossos, pois sabe dos nossos corações, Ele ouve as nossas orações e Ele colhe as nossas lágrimas. E eu, assim, tenho glorificado muito esse Deus, porque Ele cumpre a sua palavra. E aqui diz que Ele livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Ele guarda todos os seus ossos e nenhum deles se quebra. E eu tenho desde quinta-feira pensado nesse carinho e nesse cuidado que Deus tem conosco. Não só comigo, não só com o seu servo, mas com os nossos familiares também. Os irmãos sabem que meu filho caiu de moto na quinta-feira e ouvindo a fala dele, ele contando daquilo que ele lembra, eu quero dizer aos irmãos, não foi uma queda qualquer. Ele vinha na Avenida Brasil, ali na altura do Caju, a quase 100 km por hora, e recebeu uma fechada de um carro que subiu a ponte e foi embora, nem parou. E ele foi com tudo, com toda a velocidade, na traseira de um caminhão. E ali ele ficou. Na Avenida Brasil, a quase 100 km por hora, deve ter tido alguma redução mínima, mas bateu com tudo na traseira do caminhão. E eu quero dizer que com tudo que passamos, com todo, assim, a apreensão justa de uma mãe, de pai, ainda assim, nenhum osso dele foi quebrado, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito e Ele nos guarda.
E mesmo antes de acontecer algo de ruim, ele tem um cuidado de avisar os seus. No dia 15 de março, meu filho foi a uma igreja, foi fazer uma visita. E no final do culto, o pastor perguntou, de quem é aquela moto? E o meu filho falou, é minha. E ele falou, olha, eu vejo um acidente grave, um acidente com morte. Mas eu quero dizer, aí meu filho falou, não, mas eu não corro, eu ando devagar, eu ando de capacete. Ele falou, não, é alguém que vai até você, um carro que vai até você. E ali ele orou, mas na mesma hora o pastor falou, mas eu declaro que está quebrada essa maldição. Isso aí não vai acontecer, mas tenha cuidado, ora e tenha cuidado. Então eu quero dizer que Deus acampa seus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos. E Ele, de alguma forma, Ele avisa os seus. O meu filho foi avisado. E aquele acidente com morte foi quebrado. E eu quero dizer que foi um grande livramento. Quando, no momento, na quinta-feira, a gente não pensa direito, só quer ver o filho bem, aí vê que o filho está falando, está com toda dificuldade, com muita dor, mas está andando e a gente glorifica a Deus. Mas o tempo foi passando e eu fui pensando na gravidade que foi o acidente. Mas Deus não nos deixa sem a resposta. Nós temos clamado, colocamos nossos filhos diante dele e ele fala, ele cumpre a sua palavra. Nenhum osso foi quebrado. Hoje ele está em casa, está de cama, está de repouso, está todo dolorido. Mas glórias a Deus que nenhum osso foi quebrado, porque o Senhor acampa ao nosso redor. E Ele nos livra de qualquer mal. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As pragas estão vindo, as pestes estão vindo, os riscos estão vindo, mas nós estamos sob as asas do Altíssimo. E Ele tem cuidado de nós. E Ele tem feito se cumprir a sua palavra em nossas vidas. E nenhum dos nossos, quando nós clamamos, entregamos a Ele, falamos, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus, Ele cuida dos nossos, daquele que temos colocado em oração. E com certeza, praga nenhuma chegará na nossa tenda. Mas mesmo que venha, porque aqui também diz que muitas são as aflições do justo, mas ele de todas as livra. Meu filho não ficou livre de cair da moto, até de se machucar, mas nenhum osso dele foi quebrado, porque é a promessa de Deus para conosco. Então, que possamos passar por qualquer tribulação, qualquer queda de moto, qualquer desemprego, qualquer falta, qualquer vírus que tenha atacado, crendo que Ele é conosco, que Ele nos livra de todo o mal. Creiamos, porque Ele ungiu, pediu para que ungíssemos a nossa casa. E como foi no Egito, que o espírito da morte passou por cima e daí veio a Páscoa. Assim também será com nossas vidas, com nossa casa, com os nossos, que possamos ungir com oração, com súplica, com choros nossos, a nossa vida, e Ele virá e qualquer coisa passará por cima, pois é a Páscoa do Senhor. E Deus é conosco para cumprir as suas promessas, de praga nenhuma chegar à nossa tenda. E eu glorifico a Deus, eu estou muito feliz com esse Deus que livrou meu filho da morte. Muito obrigada. Eu acredito que da mesma forma que aconteceu com meu filho, vai acontecer conosco diante dessa situação que está acontecendo no nosso país. E eu glorifico a Deus pelas tuas maravilhas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus querido, obrigada. Tu sabes o quanto meu coração está grato a Ti, Pai. Sempre fui grata a Ti, mas hoje em especial, Pai, eu quero agradecer pela vida do meu filho, Pai. Muito obrigada, porque a Tua palavra tem se cumprido. Muitas são as aflições do justo,
mas Tu, Senhor, de todas as livra. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.